Nesse vídeo vamos descobrir qual é o maior clube de cada país da Europa. Vamos olhar para cada canto do continente, desde Portugal e Espanha até Sérvia e Rússia, para ver qual é o clube que mais domina. Se tu já imagina qual é o maior clube da Alemanha e Espanha, eu duvido adivinhar qual é o maior de países como Noruega, Eslovênia e Bulgária. Começando com a porta de entrada do continente, Portugal. E o maior time é o recordista de todos os campeonatos nacionais de lá, o Sport Lisboa e Benfica. E além de ver qual é o maior de cada país, vamos eliminar até sobrar um para cada região. No final vai sobrar só 10 times e desses finalistas vamos eliminar um por um até descobrir qual é o maior da Europa toda. Tu com certeza vai discordar de mim em alguma escolha, mas bora lá. Então voltando para Portugal, eu com certeza vou ter dislike de torcedor do Porto, mas não tem como escapar. O Benfica é o maior campeão de todos os torneios de Portugal. De campeonato português tem 38 títulos, 26 títulos da Taça de Portugal e 7 da Taça da Liga. E ainda no cenário europeu, o Benfica já chegou em incríveis 7 finais de Champions, ganhando 2 e perdendo 5. O Porto é um time gigante, mas nesse vídeo vamos falar do maior de cada país em títulos na história. Então em conquistas o Benfica tá na frente. Indo agora para o país vizinho, a gente chega na Espanha, e o maior tu já deve imaginar, o Real Madrid Clube de Futebol. Quando se fala em Real, só uma taça vem em mente, a Liga dos Campeões. E é um negócio realmente impressionante, nunca em nenhuma temporada o Real deixou de ser o maior campeão europeu. Logo nas primeiras 5 edições já se tornaram pentacampeões. O mais perto que um time chegou de empatar com eles foi o Milan nos anos 90, mas logo o Real disparou na frente de novo e em 2022, ganhando sua 14ª taça, eles têm um dobro dos italianos. Muchas gracias, afición. Este é para vosotros. E outra coisa impressionante é o número de semifinais. Eles chegaram nas semis 32 vezes e na decisão 17. Maluquice. E se a Espanha tem vários títulos de Champions, a sua vizinha a França só tem um. E esse título veio no ano de 1993 com ele, o Olympique de Marselha. O Marselha já tinha sido vice-europeu 2 anos antes, 91. Aí na temporada 92-93 veio muito forte, com vários jogadores lendários. No gol tinha o Barthez, que depois seria campeão mundial de 98. Desse aí na zaga, Rudi Völler no ataque e no meio o capitão Didier Deschamps. Aí esse timaço chegou na final europeia e encarou ninguém menos que ele, o Milan. E o único gol dessa final que aconteceu no Estádio Olímpico de Munique veio no final do primeiro tempo, quando o atacante Boli do Marselha deu um cabeceio pro fundo da rede. O Marselha era campeão europeu e se confirmou como o maior clube da França. Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions! C'est fait, la France a gagné la Coupe d'Europe! E além desse baita título, também chegaram na final da Europa League 3 vezes, mas ficaram com um vice em todas elas. Então a gente tem o nosso primeiro domínio de uma região, Portugal, Espanha e França. Aí entre Benfica, Real Madrid e Marselha, o maior é de longe o Real Madrid Clube de Futebol. Então agora vamos atravessar o continente e partir para um país que hoje está isolado dos torneios europeus, a Rússia. A Rússia continua impedida de disputar os torneios do continente, e no campeonato russo tem rivalidades muito grandes, porque não um, não dois, mas 3 times disputam para ver qual é o maior do país. O Spartak Moscou, o CSKA e Zenit. Mas como só um pode ser o maior, o CSKA fica na frente. Porque eles, além de serem o segundo maior campeão nacional, também conquistaram a Europa League em 2005. Sim, conquistaram um título europeu. Em títulos nacionais acabam ficando atrás do Spartak, mas o Spartak ganhou a maioria de suas taças na época da União Soviética e não tem títulos continentais. Enquanto que o Zenit também conquistou a Europa League, mas em títulos no geral, o CSKA tem muito mais que eles. Na Rússia o negócio é realmente equilibrado, enquanto que na sua vizinha Ucrânia também tem times que rivalizam demais, Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev. Cara, nesse século XXI, o time que mais se destacou de longe foi o Shakhtar, que conquistou 14 títulos ucranianos e ainda a Europa League de 2009. Sim, levaram um baita título europeu. E no passado, o Shakhtar também conquistou 4 títulos do Campeonato Soviético, totalizando 18 títulos nacionais. Então eles seriam os maiores, se não fosse pelo Dinamo de Kiev. Mano, na época do antigo campeonato soviético, o Dinamo era literalmente o maior campeão, chegando a 13 taças. Aí quando começou a disputar o campeonato ucraniano, ganhou mais 16,
totalizando 29 títulos nacionais, passaram um rodo. E na Europa também não eram fracos não, ganharam 2 taças vencedores de taças, um torneio extinto que reuniu os campeões das Copas de cada país, e em 1975 fizeram um negócio impressionante. Com o artilheiro Olé Bloquin, meteram 3 gols no Bayern de Franz Beckenbauer para ganhar a Supercopa da UEFA. Sim, acabaram com um time que tinha recém ganhado 2 Champions seguidas e time base da Alemanha campeã mundial, ainda ganhando o jogo da ida em Munique. Olha o gol que o Olé Bloquin fez para cima da defesa com Franz Beckenbauer. Gegen Schwarzenbeck, so schnell ist er. Nur ein Dynamo-Spieler folgt mit. Blochin darum allein. Tor! Ele sozinho dançou para cima da defesa, era craque demais. E falando em União Soviética, um país que fazia parte dela é um que conhecemos hoje como Azerbaijão. Sim, eles fazem parte da UEFA, e seu maior campeão é o Karabag. Todo ano o Karabag disputa alguma competição da UEFA e é de longe o clube mais famoso do país. A última vez que jogaram a fase de grupos da Champions foi em 2017, mas ficaram em último. E outro país que faz parte da UEFA é ele, Israel. Olhando pelo mapa, Israel é um país do Oriente Médio, da Ásia, e até faziam parte da Federação da Ásia no passado, mas foram expulsos nos anos 70 e hoje jogam pela Europa. E o maior time do país é o chamado Maccabi Tel Aviv. Esse é o maior campeão nacional e fica na cidade de Tel Aviv, o centro tecnológico e industrial do país. Eles jogam no chamado Bloomfield Stadium e também são o time com mais copas nacionais, historicamente dominam. Então vamos fazer aquela eliminação. E entre Maccabi Tel Aviv, CSKA, Dinamo de Kiev e Karabag, o maior historicamente é o Dinamo de Kiev. Agora o Dinamo de Kiev se junta ao Real Madrid no nosso mapa de dominação. Vamos ver quem mais vai aparecer aí. Então agora vamos viajar até a bota da Europa, a Itália. E mano, tem muito time gigante. O que mais conquistou o campeonato nacional é a velha senhora, Juventus. Em títulos nacionais realmente é negócio sem discussão, chegaram a vencer 9 seguidas. Só que na Itália tem um que até não ganhou essa quantidade de títulos nacionais, mas conquistou 7 Liga dos Campeões, o Milan. É fato que a Champions é o torneio de clubes mais difícil de ser vencido e o Milan é o único clube que ameaçou a dominância do Real. O Milan conquistou a Champions em 1963, 69, 89, 1990, 94, 2003 e 2007. 7 conquistas. E naqueles anos 90 ficou a só uma taça de empatar com os espanhóis. Se não tivessem sido vice 4 vezes, com certeza teriam passado eles por um momento. Além de conquistar também 4 mundiais. Enquanto que a Juve só conseguiu ganhar a Champions 2 vezes na história. Subindo agora o mapa, a gente chega nela, na Suíça. E a disputa na Suíça é entre Basel e Grasshopper, mas dos dois quem tem mais taças é ele, o Grasshopper. Esse é um clube fundado lá no século XIX e joga no estádio Letzigrund, com capacidade para 26 mil pessoas. É um time da cidade de Zurique e no total conquistaram a liga 27 vezes, 7 a mais que o Basel. E também são os maiores campeões da Copa da Suíça. O problema é que não ganham a liga desde 2003 e estão numa seca. Daqui uns anos o Basel passa, mas por enquanto são os maiores. Então vamos fazer já a disputa da região entre Itália e Suíça. E o maior é claro, o Grasshopper. Brincadeira, o Milan domina. Número 22, Ricardo! E Carlo Ancelotti! O Milan é realmente gigante. Mas continuando, do lado da Suíça tem um país bem pequenininho, chamado Liechtenstein. A Europa realmente tem muitos países e a UEFA muitos membros, são 54 no total. Então nessa lista vou focar no maior time de cada um dos 30 maiores países do coeficiente da UEFA. Esse coeficiente é uma tabela que lista os melhores países do continente no futebol, e Liechtenstein está na posição 40. Então vamos pular Liechtenstein e falar do país do lado, e um bem forte que tem a Bundesliga, a Áustria. Sim, a Áustria tem a sua Bundesliga, e o time que domina é o Red Bull Salzburg. Em 2023 conquistaram uma taça pela 10ª vez consecutiva, um domínio total. Mas o Salzburg não é o maior clube. Outro time continua com um dobro de títulos e tem uma história muito maior, o Rapid Viena. Esse é um clube fundado em 1899 e em toda a história conquistou o título austríaco 32 vezes. Tá certo que a última foi lá em 2008, mas nenhum outro clube lá chega perto desse número. Com certeza o Salzburg alcança, mas vai demorar. E se na Áustria um único clube domina, subindo nosso mapa a gente chega na Alemanha.
onde um time faz levantar o título parecer coisa de criança, o Bayern de Munique. A primeira vez que o Bayern ganhou a Bundesliga no modelo atual foi em 69, e nesses últimos 54 anos conquistou o campeonato alemão incríveis 32 vezes, média de mais de um título a cada 2 anos. E em 2023 conquistaram a sua 11ª consecutiva. Essa última foi no sufoco, mas na última rodada conseguiram levar o título e fazem a maior dominância que o campeonato alemão já viu. Além do Bayern ter um detalhezinho, de chegar na final da Champions 11 vezes e ganhar 6. Pouca coisa. Agora, entre esses dois países que falam alemão, Áustria e Alemanha, o maior é claro, o hexacampeão europeu. Então agora vamos sair da Alemanha e ir para um país muito pequeno, o Chipre. Sim, acredite se quiser, o Chipre está no top 30 da UEFA. A língua oficial deles é o grego e o maior time tu com certeza já ouviu falar, o Clube Atlético de Futebol dos Gregos de Nicósia, mais conhecido pela sigla APOEL. O APOEL tem uma história no futebol europeu e na temporada 2011-12 surpreenderam o mundo. Naquele ano eles passaram da fase de grupos da Champions por um grupo muito difícil, chegaram nas oitavas pela primeira vez na história e encararam o Lyon. Aí contra os franceses fizeram um negócio impressionante, perderam a ida, mas ganharam a volta e nos pênaltis derrotaram eles. O APOEL foi para as quartas de finais da Champions, mano, tu tem noção disso? Estavam entre os 8 melhores da Europa, mas na sequência acabaram pegando ninguém menos que o Real Madrid de Mourinho. Aí não tinha como, tomaram 8-2 agregado, mas imagina, foi um negócio impressionante. E muito perto do Chipre a gente chega num país forte do futebol europeu, a Turquia. Bom, a maior parte da Turquia fica na Ásia, mas uma parte é na Europa, então são membros da UEFA. Com o maior clube sendo ele, o Galatasaray. O Galatasaray é da cidade de Istambul e joga no Rams Park, com capacidade para mais de 50 mil pessoas. O Galatasaray é de fato o maior campeão de tudo, carregam as taças e ainda chegaram a conquistar um título a nível continental. Pois é, isso aconteceu em 2000, quando alcançaram a final da Europa League e encararam ninguém menos que o Arsenal de Henry e Bergkamp. Olha que decisão complicada. Aí sabe quem que era o goleiro do Galatasaray? O Tafarel. Sim, o Tafarel estava nessa decisão e fechou o gol, não deixou o Arsenal marcar. Então ela foi para os pênaltis e o Arsenal bateu 2 bolas na trave. Pela primeira vez na história, o Galatasaray com o Tafarel conquistou a Europa League. Que história, mano. E ainda foram além. Na Supercopa da UEFA contra o Real Madrid, ganharam por 2-1. Impressionante. E do lado da Turquia a gente chega nela, na Grécia. E o maior clube não é um da capital Atenas, e sim de uma cidade chamada Pireu, o Olympiacos. Com o nome inspirado nos Jogos Olímpicos, o Olympiacos realmente dominou a Grécia de um jeito que ninguém nunca mais vai alcançar. Não dá pra passar mais. Eles ganharam sua primeira taça nacional em 1931 e desde lá acumulou sabe quantos títulos? 47. Os caras ganharam mais da metade de todas as edições na história. É uma dominância tão grande que o segundo maior campeão tem 20. Que loucura. Então entre Olympiacos, Apoel e Galatasaray, o maior é o que já conquistou um torneio europeu. Şampiyonluk UEFA ve işte şimdi de Süper Kupa Galatasaray. O Galatasaray é agora o 5º time no nosso mapa de dominação, que tá ficando muito forte. E do lado da Grécia aí chega nela, na Bulgária, que tem como maior time um clube fundado por militares, o CSKA Sofia. CSKA é uma sigla que significa Clube Esportivo Central do Exército e data lá do final dos anos 40, fundado quando a Bulgária era um país parceiro da União Soviética. E o seu rival é o Levski Sofia, mas o CSKA tem mais títulos de liga, chegando aos 31 e é o único time da Bulgária a chegar na semifinal da Champions. Quase alcançaram a decisão em 67 e 82. Imagina, pra eles isso já é um feito gigantesco. E se na Bulgária um time já chegou nas semis, na sua vizinha Romênia tem literalmente um campeão europeu. Sim, no campeonato romeno tem um time que já ganhou o maior torneio de clubes do mundo. E esse é um que fica na capital do país, o Steaua Bucareste. O Steaua já seria o maior clube romeno por ser o maior campeão de tudo lá. É o que mais ganhou o campeonato e a Copa Nacional. Mas a maior conquista veio na temporada 85-86. Quando foram para Champions e avançaram, até derrotar o Anderlecht na semifinal e na decisão encararam o Barcelona.
Aí nessa final no estádio Ramon Sánchez Pizjuan, o Steaua manteve o 0 a 0 e ganhou nos pênaltis para conquistar a Liga dos Campeões. A Portugal! A festividade Cupa Campionilor Europeus pela Bucareste! Depois disso, ainda ganharam a Supercopa da UEFA em cima do Dinamo de Kiev. Colocou seu nome na história. Então, entre Steaua e CSKA Sofia, o maior é, claro, o campeão europeu Steaua Bucareste. Então vamos agora sair do leste europeu e voltar para o outro lado do continente e falar do campeonato belga. E a Bélgica é um país que não tem times tão fortes assim no cenário continental. Nenhum time belga ganhou a Champions. Mas lá no ano de 1978, o Clube Brugge chegou na decisão e só perdeu para o Liverpool. Então o Brugge é o maior? Não. O maior clube, na verdade, é um da cidade de Anderlecht, o Anderlecht. Esse time tem 34 títulos belgas, enquanto o Brugge tem só 18. Além disso, lá no ano de 1983, eles simplesmente derrotaram o Benfica para conquistar a Europa League. Pois é, além de ganhar também 2 taças vencedores de taças e 2 Supercopas da UEFA, derrotando o Bayern e o Liverpool. Quem diria que o Anderlecht seria tão forte no passado? Olha isso! Mas o Anderlecht fica minúsculo se comparar com o maior time do país vizinho, Holanda. A Holanda é uma força do futebol. Em 70 o Feyenoord conquistou a Champions e em 88 o PSV repetiu esse feito. Mas o maior do país é aquele que ganhou 4 vezes, o Ajax. Nos anos 70 o Ajax fez história e com Johan Cruyff foram o primeiro time depois do Real a conquistar a Champions 3 vezes seguidas, de 71 a 73. E depois em 1995 com Van der Sar, Seedorf, Edgar Davids, De Bruyne e companhia conquistaram sua 4ª Liga dos Campeões. Então na disputa da região entre Anderlecht e Ajax, o maior é de longe o Ajax. Olha como tá ficando esse mapa, quero só ver no final quando fizer a comparação direta entre eles. Indo agora para o próximo país, a gente chega nela, na Dinamarca. E alguns dos times que jogam o campeonato lá é o Brøndby, Midtjylland e Nordsjælland. Times que com certeza não são muito famosos. Mas o maior de lá tá nas 8ª da Liga dos Campeões, o Futebol Clube Copenhagen. O Copenhagen, que também joga no maior estádio da Dinamarca, é o maior campeão nacional e o dinamarquês que mais disputou a Champions. Imagina, chegaram a empatar com o Bayern na Allianz Arena. Continuando no norte da Europa, chegamos em outro país que não tem times tão conhecidos, a Noruega. E o maior clube norueguês a gente com certeza não ouve falar muito, o Rosenborg. Esse é um clube centenário, que a partir dos anos 60 começou a dominar a Noruega e hoje é de longe o maior campeão. Tem 2 estrelas no escudo porque ganhou mais de 20 vezes a liga. E olha como é o estádio deles, tem literalmente um prédio do lado. Esse é um time que acaba não sendo muito conhecido, porque a última vez que jogaram a fase de grupos da Champions foi lá em 2007. Agora o maior da sua vizinha Suécia é um que tu provavelmente nem conhece. É um time que não é o maior campeão nacional, ficando atrás do Malmo, mas acredite se quiser, ganhou 2 títulos europeus, o Göteborg. Esse é um clube da cidade de Gotemburgo que, além de ser o 2º maior campeão nacional, na temporada 1981-82 destruiu na Europa League. Eliminaram Valência, Kaiserslautern da Alemanha e na final ida e volta meteu 4 a 0 no Hamburgo. Sim, destruíram. Aí alguns anos depois o Göteborg avançou de novo e na temporada 1986-87 repetiram o feito. No caminho até eliminaram a Inter de Milão e na final ganharam do Dundee, da Escócia. O Göteborg ganhou as 2 taças de forma invicta. E na Champions eles chegaram na semifinal de 86, só perdendo para o Barcelona nos pênaltis. E olha que loucura, na temporada 94-95, o Göteborg caiu no grupo da morte da Champions, com Barcelona, United de Ferguson e Galatasaray. Era muito difícil, mas os suecos de uma maneira impressionante terminaram em primeiro lugar. Depois só perderam para o Bayern no mata-mata, os caras não eram brincadeira. Eu achava que o Malmö era o maior da Suécia, mas com esses títulos do Göteborg não tem como. Então além de ser o maior do seu país, eles também são o maior de toda a região. O Malmö e o Copenhagen hoje são muito melhores que ele. Só que como a disputa é por número de títulos e história, o Göteborg fica na frente. Mas beleza, vamos sair da Suécia e ir para um país até grande, mas que não tem times muito fortes. A Polônia. Mano, se liga nos nomes de alguns times da Polônia. Zilax, Wrocław, Jagiellona, Białystok e Kraków Częstochowa. Olha isso. Mas o maior do país é um com o nome mais fácil de lembrar. O Legia Varsóvia.
O Legia é o maior campeão de tudo no seu país e no início da carreira o Lewandowski passou pelo time B do Legia. Pois é. Aí no passado também já foram longe naquela Copa Europeia. Em 1970 alcançaram a semifinal e só perderam para o Feyenoord. E outro time que já quase alcançou a final da Champions é um do país vizinho, República Tcheca. Antigamente o país se chamava Tchecoslováquia e desde aquela época tem um time que mais acumula taças, o Sparta Praga. Esse é um da capital chamada Praga e no ano de 1992 quase chegou na final da Champions, mas ficou atrás do Barcelona. E aquela antiga Tchecoslováquia juntava a República Tcheca com Eslováquia. E o maior time eslovaco é um que tu talvez nunca ouviu falar, o Slovan Bratislava. Esse vem da cidade de Bratislava e somando os títulos, contando com os antigos e atuais, eles têm 21 taças do campeonato. E acredite se quiser, é um clube que já ganhou um título europeu para cima do Barcelona. Em 69 eles foram para Taços Vencedores de Taças, aquele torneio que reuniu os campeões da Copa de cada país e chegaram na decisão onde encararam o Barça. A Slovan não teve medo e por 3-2 conquistaram a taça. Quem diria? Antigamente aquela Tchecoslováquia tinha uma baita seleção. Tanto que foram vistos a Copa do Mundo 2 vezes. Em 34 perderam para a Itália e em 62 quando perderam para o Brasil. Mas se eram fortes no passado, o país vizinho também já chegou em 2 finais de Mundial. A Hungria. A Hungria foi vice na Copa de 38 e vice na de 54, onde tinham Puskás, Zibor, Kocsis e lá vai. Mas com o tempo, o futebol húngaro foi perdendo força e o maior time do país hoje não bate frente com os maiores do continente, o Ferencváros. O Ferencváros é muito antigo, conquistou o primeiro título de liga lá em 1903 e o último em 2023, somando 34 no total. E hoje em dia dominam. No ano de 2023 ganharam pela 5ª vez consecutiva. No cenário europeu não são uma potência, mas na Hungria ninguém bate frente. E sua torcida também é maluca, principalmente nos clássicos contra seu rival Újpest. E se o maior da Hungria não é dominante na Europa, na sua vizinha Eslovênia o negócio é pior ainda. O maior campeão joga no estádio para menos de 11 mil pessoas, o Maribor. Esses caras têm 16 títulos do campeonato esloveno, enquanto que o segundo maior campeão tem 4, e já jogaram a Champions várias vezes. A última fase de grupos foi em 2017. Eles são de fato o símbolo do futebol da Eslovênia. Indo agora para o país vizinho, a gente chega nela, na Croácia. Aqui no Brasil a gente lembra muito bem da seleção deles, né? Mas poucos conhecem os times do campeonato croata, como Hajduk Split, Rijeka e Gorica. Mas nenhum deles chega perto do tamanho do Dinamo de Zagreb. Mano, a dominância do Dinamo é impressionante. Das 32 edições do Campeonato Croata, o Dinamo de Zagreb ganhou 24. E de 2006 até hoje, eles só não foram campeões em um único ano. Das últimas 18 ganharam 17. Pensa no campeonato competitivo, a galera disputa pelo segundo lugar. E um cara que conquistou um título nacional com o Dinamo é o Modric. Ele jogava lá antes de partir pro Tottenham. Então vamos sair de lá e ir para um campeonato bem mais competitivo, que é o da Sérvia. E a Sérvia tem, acredite, um campeão de Champions, o Estrela Vermelha. Nessa última Champions, eles terminaram em último no seu grupo, mas lá atrás, na temporada 1990-91, fizeram história. Passaram pelo Rangers da Escócia nas oitavas, pelo Dinamo Dresden nas quartas e eliminaram ninguém menos que o Bayern de Munique para chegar na decisão continental. E na final encararam o Olympique de Marselha, onde acabou indo para os pênaltis e os franceses perderam uma cobrança. Então a Estrela Vermelha se sagrou campeão continental. Depois ainda foram para o Mundial e meteram 3-0 no Colo-Colo. O Estrela Vermelha se tornou também campeão do mundo. Quem diria? Então antes de a gente ir para o outro lado da Europa, falar de Escócia e Inglaterra, vamos ver qual é o maior dessa região central do continente. E entre todos esses que falamos agora, o maior é sem dúvida ele, o Estrela Vermelha. Ganhar a Champions e a Copa Intercontinental não é para qualquer um. Então agora vamos partir para o lugar que nasceu o futebol, a Escócia e Inglaterra. E o campeonato escocês, mano, é muito, mas muito antigo, fundado no ano de 1890. Nessa época, no Brasil, o futebol não tinha nem chegado ainda. E desde aquela época é dominado por 2 clubes, Celtic e Rangers.
É o campeonato mais dividido entre dois clubes no mundo. O Celtic tem incríveis 53 títulos e o Rangers 55. Mas tem uma taça que desempata, a Liga dos Campeões. E só um dos dois conseguiu conquistar ela, o Celtic Football Club. No ano de 1967, o Celtic fez história e com apenas jogadores escoceses, os caras chegaram na final e bateram a Inter de Milão. That was how Celtic became the first ever British team to win the European Cup. E ainda depois, em 1970, foram vices, quase levaram outro. Então o Celtic é o maior da Escócia. E por fim, a gente chega no país mais forte da Europa no futebol, a Inglaterra. O futebol como conhecemos nasceu lá e a liga inglesa é a mais antiga do mundo. Sabe quando que começou o campeonato? No ano de 1888, acredite. E a Copa da Inglaterra é de muito antes ainda, 1872. Olha a história que tem. Então tem muitos times gigantes, mas a disputa fica só entre dois, Manchester United e Liverpool. É um baita duelo de taças. Na história, o United conquistou 20 títulos ingleses, 13 na era Premier League e o Liverpool 19, imagina. Mas o título que desempata essa disputa fica sendo a Liga dos Campeões. E quando se fala em Champions lá, o Liverpool domina. Ela vai ficar em Liverpool! Os Reds conquistaram em 1977, 78, 1981, 84, 2005 e 2019. Além de ter outros 4 vices e ganhando também 3 Europa Leagues. O auge do Liverpool foi lá nos anos 70 e 80, quando os caras realmente dominaram de um jeito impressionante. Só entre 73 e 1990 ganharam 11 títulos ingleses, 4 Champions, 2 Europa Leagues, Copa da Inglaterra e lá vai. Agora a disputa regional fica entre Celtic e Liverpool. Mas não tem jeito, o Liverpool é o maior do Reino Unido. Agora o mapa da Europa fica dividido entre 10 timaços, um para cada região. Bora eliminar até sobrar um. E iniciando a disputa de dominação temos 2 campeões europeus, Estrela Vermelha contra Steaua Bucareste. E em títulos é uma disputa muito forte. Mas além de ganhar a Champions, o Estrela Vermelha também conquistou o Mundial de Clubes, coisa que o Steaua perdeu. Por outro lado, o Steaua conquistou a Supercopa da UEFA. Então o desempate é nos títulos nacionais. E Estrela Vermelha tem bem mais títulos nacionais que o Steaua. Os sérvios são os maiores campeões atualmente e até na época da antiga Iugoslávia eram os maiores vencedores. Então Estrela Vermelha ganha a disputa. Então agora vamos pro outro lado da Europa falar de uma disputa gigante. Real Madrid contra Liverpool. Os Reds realmente são uma máquina e já chegaram em 10 finais de Champions, mas contra o Real Madrid não tem como. 14 títulos em 17 finais disputadas, um bagulho avassalador. Essa disputa era até que sem discussão. Agora a próxima é bem mais acirrada. Dinamo de Kiev contra Galatasaray. Em títulos esse negócio pega fogo, é muito parelho e a gente tem que colocar uma taça do lado da outra para descobrir. Começando com Copas Nacionais, que o Dinamo tem 22 e o Galatasaray 18. Agora em títulos de Liga Nacional, o Dinamo tem 29 e o Galatasaray 23. Aí tu pode estar dizendo, mas o campeonato ucraniano é bem mais fácil que o turco. Isso é verdade, mas o Dinamo ganhou 13 campeonatos e 9 copas na época da União Soviética, onde tinha muito mais rivais à altura e era o maior campeão de lá. Agora em Supercopa da UEFA os dois estão empatados, mas nos outros títulos europeus o Galatasaray tem uma Europa League e o Dinamo 2 taças vencedores de taças. Hoje a gente não dá muita importância, mas quando ganharam aquela taça vencedores de taças de 75, o torneio era considerado o segundo título europeu mais importante. Então em títulos, os ucranianos ficam um pouco à frente do Galatasaray. É uma baita disputa, mas o Dinamo domina toda a região. Indo agora pro outro lado da Europa, vamos pro confronto de Bayern contra Ajax. E o Ajax é um time muito grande e tetracampeão europeu, mas contra o time de Munique não tem comparação e os holandeses estão eliminados. Agora a próxima disputa é de 2 times vermelhos, Milan contra Estrela Vermelha. Contra o Steaua os sérvios tinham chance, mas contra o Milan não. São 7 títulos europeus contra 1 e os italianos dominam toda essa parte da Europa. Mas tem um time que tá quietinho e não enfrentou ninguém até ali, o Göteborg. Só que agora vão encarar o Bayern de Munique e o bagulho fica sem chance. O Bayern domina o norte da Europa também. Mas o time com mais terreno ainda é o Dinamo de Kiev, que agora vai enfrentar o Milan. E o Dinamo pode até ser grande no mapa, mas contra o Milan não tem jeito. Os heptacampeões europeus agora dominam muita coisa. Então só sobrou 3 times da disputa de maior da Europa, Bayern, Real e Milan.
E a próxima disputa com certeza é a mais acirrada de todas, Milan contra Bayern. Antigamente não tinha nem discussão, quando o Milan ganhou sua 7ª Champions, o Bayern só tinha 4. Mas agora como o Bayern tem 6 títulos, o negócio fica disputado. Vamos fazer a comparação direta de taças. E em títulos europeus, o Bayern tem 6 Champions, uma Europa League, 2 Supercopas da UEFA e uma taça vencedora de taças. Enquanto que o Milan tem 2 taças vencedoras de taças, lembra que no passado era um torneio super importante, 5 Supercopas da UEFA e 7 Liga dos Campeões. Em mundiais eles estão empatados, então em títulos internacionais é quase um empate. Mas por ter uma Champions a mais, o Milan tá na frente. Agora em títulos nacionais, o Bayern tem 33 campeonatos alemães e 20 Copas da Alemanha, enquanto o Milan tem 19 campeonatos italianos e 5 Copas da Itália. Em número de conquistas, o Bayern realmente tem mais. Só que a gente tem que levar em consideração que a Série A da Itália era no passado a liga mais difícil e disputada do mundo. Era a Premier League de antigamente, coisa que a Bundesliga nunca foi. 19 títulos italianos acabam tendo um peso maior que 33 alemães. Então uma disputa literalmente empatada e inicialmente até coloquei o Bayern aqui. Mas analisando melhor, por ter uma Champions a mais e por toda a história, coloco o Milan. Eu coloco o Milan, mas posso mudar de ideia logo porque os dois estão realmente empatados. Mas mesmo sendo Milan ou Bayern, nenhum dos dois é páreo para o próximo adversário, o Real. Mesmo que o Milan seja multicampeão, os espanhóis têm o dobro de títulos europeus. Então o maior clube da Europa e do mundo é de longe o Real Madrid Clube de Futebol. Que batalha! E falando em títulos gigantes, no caso do Brasil, a maior taça que um brasileiro pode ganhar é o Mundial. Então se tu quiser ver como foi a campanha dos times brasileiros em cada Mundial de Clubes da FIFA, se liga nesse vídeo aqui do lado. Então beleza? Valeu e tchau!